Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Na semana passada, a queda de uma marquise no centro da capital causou a morte de 2 pessoas. No programa de hoje, nós vamos analisar o caso conversando com representantes da Prefeitura e também de entidades ligadas ao setor da construção civil. Nós vamos tratar sobre fiscalização e também discutir sobre quais outras medidas podem ser adotadas para evitar tragédias como esta. Para isso, os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: o vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Rio Grande do Sul, Ednézer Rodrigues Flores; a coordenadora de manutenção predial da Secretaria Municipal de Urbanismo, a engenheira Eliana Bride, e também o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS, o presidente Melvis Barrios Júnior. Os nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com a representante aqui do Poder Público, representante da SMURB. Isso foi um caso que chocou, né, a sociedade, não só de Porto Alegre, mas do Estado, né? A função da queda dessa marquise. O que a SMURB já tem e conseguiu reunir de informações sobre este caso, né? Para fazer daqui a pouco até um diagnóstico, né, do que aconteceu naquela obra. Seja bem-vindo ao programa. Bom, com relação à fiscalização, aquele tipo de reforma de fachada, conforme o decreto de 2014, já não é mais objeto da nossa fiscalização. Então, o condomínio, o proprietário, contrata uma empresa e esse responsável técnico tem uma ART e ele vai executar a reforma. A prefeitura não vai lá cobrar nenhuma documentação deles. E ali também, nesse caso, quando eu fui ao local, não considerei aquele elemento que caiu como uma marquise. Aquilo ali para mim seria uma viga calha, uma gola, enfim, um elemento que não tinha função de marquise. Então, eu fui ao local porque o comentário era marquise. Então, minha coordenação de fiscalização foi ao local. Chegando lá eu percebi, digo, bom, primeiro que é uma reforma de fachada, tem um responsável técnico. A prefeitura não tem competência para intervir no momento. E aí a gente começou a analisar ali o que poderia ter acontecido. Então, até o momento a gente tem algumas suposições, né, que foi alguma falha na execução, que a bandeja estava apoiada sobre esse elemento, causando uma sobrecarga. E também houve o relato de que teria caído o balancinho sobre a bandeja, o que teria ocasionado a queda. Então, mas isso tudo, quem vai confirmar é o laudo do IGP. Nós fizemos a nossa ação, que é pedir um laudo, né, interditamos a área, pedimos o laudo até a eliminação dos riscos e do imóvel ao lado também, porque a marquise do imóvel ao lado foi atingida por esse sinistro. Então a nossa ação foi essa. Até o momento o que a gente pode dizer o que aconteceu foi isso, né? Mas seria especulação. A princípio um sobrepeso. O que seria a bandeja, o balancinho, só para a bandeja é aquela estrutura de madeira que estava no entorno, que é justamente para, no caso da reforma da fachada, aquele elemento servir de apoio para os funcionários, né, que vão trabalhar ali, e para cair também, ou qualquer coisa que possa cair, não atingir as pessoas que estão circulando, né? Então, segundo, consta que aquele elemento estava bem posicionado e tudo mais, só que na nossa avaliação ele não estava bem posicionado, né? Mas enfim, isso aí não é nós que vamos julgar, a gente só fez um parecer quanto a isso. E o balancinho é E o balancinho é aquele, um andaime vertical que os funcionários estariam utilizando para remover as pastilhas e fazer o trabalho deles de recuperação da fachada. E aquele elemento, ele estava apoiado numa ferragem em cima do prédio que teria cedido. Né? Algumas pessoas viram aquela ferragem ceder e o balancinho cair. E aí teria caído e causado mais peso ainda. Era um prédio que estava em obra da fachada? A obra da fachada, reforma de fachada, isso. Exatamente, 30 dias, estava mais ou menos nesse período. Perfeito. Para a gente abrir os trabalhos aqui falando um pouquinho sobre essa questão. O presidente do CREA também está presente aqui no nosso debate. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Senhor Melvis, como é que, da mesma forma, esse mesmo questionamento faz por parte do CREA, né? O que o CREA conseguiu analisar obter de informações nesse sentido, né? Posicionamento do CREA até em termos de verificação do engenheiro responsável, do profissional que estaria à frente dessa obra. O que se tem até o momento, presidente? Olha, infelizmente um acidente de obra, né,
a obra ela estava legalmente registrada no CREA, tinha RT com todos os itens que deveriam constar, tinha engenheiro responsável, né? E infelizmente ocorreu esse sinistro aí com a ruptura dessa marquise ou dessa viga em projeção, né? Mas o que nos preocupa muito Porto Alegre tem uma legislação muito boa, né? Nós temos laudo de marquise a cada 3 anos, que tem que ser renovado por um profissional habilitado, laudo de fachadas, né? O laudo de edificação predial. Só que a cidade é muito ampla, né? E a prefeitura não tem a estrutura necessária de fiscalização. Ano passado, nós verificamos na Rua da Praia que mais de 50% das edificações elas estavam em situação irregular, ou sem o laudo de marquise, ou sem o laudo de edificação predial, ou com os laudos vencidos. Então é uma situação que nos preocupa muito. E o CREA propôs, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal, colocar suas equipes de fiscalização para verificar esses itens. Infelizmente, apesar da boa vontade do prefeito Fortunati, não evolui esse convênio, né? Então, me parece que a cidade está com muita situação de laudos já fora de prazo, vencidos, necessitando essas marquises, essas fachadas de uma nova vistoria por parte dos engenheiros. Porque daqui a pouco cabe a pergunta, né? Eu acho que não é demais, né? Precaução, se é seguro daqui a pouco andar no centro de Porto Alegre, especialmente nessas áreas do centro histórico, ali onde a gente tem prédios mais antigos, por exemplo. Grande parte das marquises são antigas, né? E a norma de cálculo de marquise anterior era um pouco leve, diria assim, né? Ela pedia um recobrimento de 1,5 cm sobre o concreto, sobre a armadura de concreto, né? Hoje a norma exige 4 centímetros, porque isso acabava ocorrendo infiltração e comprometendo a seção de armadura, né? As próprias armaduras mínimas pela nova norma também hoje são bem mais grossas, né? Então isso gera hoje as marquises novas uma tranquilidade maior, mas grande parte dessas edificações e marquises do centro são 30, 40, 50 anos, né? Então ela requer justamente que esses laudos estejam sempre em dia, né? Para poder minimizar os riscos de um acidente. Presidente, e o CREA abriu algum procedimento para investigar esse profissional? Sempre que E ocorre o que pode acontecer daqui a pouco? Né? Sempre que ocorre um acidente, né, principalmente com vítima, nós abrimos um processo ético disciplinar em que o profissional ele vai responder a um processo interno do Conselho para justamente verificar, né, a sua conduta nesse evento. Então, a gente é um processo, ele vai ser instruído, vai ser analisado pela nossa comissão de ética e depois pela Câmara Especializada de Engenharia Civil. Então, já foi determinado para a abertura desse processo e agora vai a tramitação normal, né? Tem prazo? Olha, os prazos, eles... Aqui no Brasil nós temos uma tradição de amplos recursos, né? Então, nós temos comissão de ética, depois temos julgamento pela Câmara Especializada, depois nós temos julgamento pelo plenário do Conselho Regional aqui e também temos a possibilidade do profissional se sentir não satisfeito com os julgamentos, recorrer ao Conselho Federal em Brasília. Então, o processo entre o início e a tramitação final dele é um processo que leva aí em torno de 3 anos. E comprovada, se for o caso, pode levar ao desligamento? Pode levar, inclusive, à suspensão do registro profissional. Perfeito. Vou chamar para o nosso bate-papo aqui também, para a nossa conversa, o vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Rio Grande do Sul, Ednézer Rodrigues Flores. Também obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom, como é que o IAB acompanha essa questão, né? Como é que isso bateu para o IAB, como é que chegou lá para o IAB, né? E de que forma a entidade também se posiciona nesse sentido e se pode tomar alguma medida também, enfim. Não, antes eu queria saudar a Clayton, doutora Eliana, engenheiro Melvis, pela participação. Eu acho que é importante registrar porque o IAB se solidariza com as famílias que, né, tiveram seus entes perdidos de uma forma abrupta e até um pouco estúpida, né? Considerando que o processo de evolução da cidade, dos planejamentos, dos mecanismos de gestão que procura se implantar tanto o poder público, e aí eu saliento dos técnicos do poder público, de tentar fazer com que isso aconteça, e das entidades e dos profissionais, e daqui a pouco você vê pessoas, né, ou morrendo por causa de um celular, ou então por uma queda de um elemento estrutural que, ao nosso viés, devia estar dentro de um mecanismo de gestão da cidade, né, que o IAB bate muito na questão, que é o planejamento da cidade que queremos. Né? Não envolve só nós discutirmos o planejamento de uma grande área ou coisa que eu valha, é também, dentro desse planejamento,
que marquise nós vamos poder passar por baixo ou não, ou que elemento, ou que fachada, ou que prédio que nós podemos entrar. Então, os arquitetos, o Instituto dos Arquitetos tem uma visão um pouco maior, né, que vai levar numa questão muito pontual, que é o fato de, como a doutora Eliana falou, de trabalhadores colocarem um mecanismo, de que forma aquela obra estava postada dentro da malha urbana para poder ser verificada. E pode ser uma obra de pequeno porte ou de grande porte, é independente. Né? O sinistro, né, uma vítima se fez numa de pequeno porte. Então o IAB trabalha nessa questão que nesse item planejamento da cidade, entre eles, há essa questão da monitoração da cidade. Nós construímos ao longo do tempo, junto com o Conselho de Arquitetura, o IAB, o Conselho de Engenharia, outras entidades, instrumentos que nós levamos para o gestor público, e o Melvis me corrija se eu estiver errado, que, por exemplo, a criação do decreto de inspeção predial, né, onde nós formatamos de uma maneira, o gestor tirou ela com itens diferenciados em alguns pontos, né, e que leva a que nos questionarmos como é que está hoje isso dentro da prefeitura. Numa avaliação muito rápida, assim, Clayton, só para analisar. Se nós pegarmos a legislação, né, o decreto o Código de Obras 284 de Porto Alegre, alguns itens atrás, né, ou anteriores, e os novos decretos que foram ligados, mostra isso que a doutora Eliana está falando, que uma obra dessa envergadura não precisaria ter uma licença da prefeitura. Discordamos, tem que haver. Tem que haver, nós somos atores de um processo de evolução da cidade, então todos nós temos que estar presentes, tanto quem regula, né, ou a profissão, ou o evento, o empreendimento que está se fazendo lá, como a sociedade, tudo, nós somos regulados por um IPVA, por IPTU, não sei o quê, e uma obra que não era uma obra grande, era uma obra pequena, mas que poderia causar, e como causou um impacto, né, os gestores na formulação da legislação, e esse é um recado para os nossos legisladores que criam leis, muitas vezes sem nos consultar, né, deveriam saber que, poxa vida, não dá para ser assim, nós temos que amenizar. Quem sofre com isso? Os profissionais, porque ele vai ser criminalizado daqui a pouco, então para isso tem que haver toda uma auditoria, uma avaliação, uma perícia para poder se identificar, e a tendência é que tenha sido um acidente, né, e não outra coisa. Os profissionais da prefeitura, que muitas vezes são jogados aos leões para poder fazer uma avaliação de um sinistro desses, porque eles têm que seguir uma legislação, e isso tem que ser... E a sociedade que não sabe para onde vai. Então o IAB tem muito claro que tem que haver um processo de planejamento na cidade de Porto Alegre e para outras cidades. Porto Alegre sempre foi um exemplo do Código de Obras, de plano diretor e coisa que eu valha. E dentro desse processo de planejamento, esses mecanismos têm que estar claros, bem mais postos, dando a devida confiança para quem faz a parte de regulação do trabalho em si e quem exerce a profissão. Né? Então isso tem essa sintonia está faltando, e isso faz com que daqui a pouco, por mais que os gestores, né, venham para a televisão dizer, não, nós estamos fazendo, nós estamos arrumando, quem é que vai dizer para os meninos de 4 e 14 anos que perderam uma mãe? Então isso tem que ser avaliado. Né? Ok. Engenheira Eliana Bride, a senhora colocou no início, né, que até, pegando o gancho aqui do vice-presidente do IAB, que esse decreto, né, ele, de alguma forma, digamos, ele isenta a prefeitura porque teria um profissional responsável. A responsabilização, se for o caso, seria deste profissional, no caso. E uma outra questão, essa não apresentação dos laudos ou a falta de apresentação dos laudos da Marquise, o que implica por parte do poder público em termos de punição nesse caso? Tá. Com relação a, primeiro, dessa responsabilização, né, no caso, é diretamente o proprietário, né? Ele tem uma RT, a empresa contratada, sem dúvida. E com relação à fiscalização, que eu posso dizer assim, ó, no ano passado a prefeitura, a gente vinha tendo um número muito baixo de laudos. Aí nós lançamos um programa de marquises, né, para a gente ver se dava uma impulsionada, porque assim, a responsabilidade não é nossa, né? A responsabilidade é do proprietário. Ele tem uma edificação. E, segundo o Código de Edificações, é responsabilidade dele manter essa edificação, não da prefeitura, né? Então, a gente fiscaliza, mas a responsabilidade é dele. E o que acontece é que eles, não, vamos deixar assim, né? Não vamos fazer nada. Então, ano passado, a gente lançou esse programa de marquises, fizemos a fiscalização em todas as marquises das ruas Andradas, Doutor Flores, 7 de Setembro, Siqueira Campos, Vigário José Inácio e Voluntários da Pátria. Fizemos isso em abril. Eu tenho 4 técnicos, eles se revezaram. E foram vistoriadas 365 marquises. Todas as marquises da Andradas, todas, 100%,
foram vistoriadas e foram avaliadas pelos meus técnicos. Então, assim, eu tenho plena consciência, assim, não vou nem discutir, porque eu acompanhei o trabalho deles, é um trabalho minucioso, a gente refez todo o cadastro com fotos, né? E depois desse primeiro momento na rua, a gente leva esse material para dentro da secretaria, consulta nos nossos bancos de dados, que eu não sei, né, como alguém pode ter essa informação, porque as únicas pessoas que acessam somos nós, funcionários, e a gente conseguiu ver que desses, por exemplo, da Andradas. O que estava em dia, por exemplo. Né? 159 marquises e sacadas foram vistoriadas, são as existentes. Na época, com laudo vigente, eram 46. A gente emitiu 113 autos de infração, ou seja, a gente notificou e as pessoas não apresentaram laudo, nós multamos. E hoje tem tramitando ainda 21 laudos para regularizar. Desses, 44 já se regularizaram. Então, assim, isso só na Andradas, né? A gente fez nas ruas principais, que eram as ruas onde havia mais circulação de pessoas e tal. E eu tenho um grupo reduzido de técnicos. Eu admito que 4 para fazer esse serviço é pouco. E a gente tem mais 2 que trabalham no recebimento de laudos. E a gente não trabalha só com marquise, né? A gente trabalha assim, até se eu pudesse apresentar aqui o material que a gente faz, a gente recebe denúncias pelo telefone 156, a gente recebe denúncia do Ministério Público, a gente recebe de outras secretarias, e as pessoas vão no plantão técnico reclamar, as pessoas fazem por e-mail, tudo. A gente recebe muita reclamação. E esse material a gente tem que avaliar diariamente. Ah, mas tem rachadura, tem risco, não tem? Eu tenho que mandar um técnico lá e ele tem que olhar. A senhora citou os locais onde foram vistoriados. Isso. No caso, a senhora não considera que essa que caiu seria uma marquise, mas a fiscalização chegou a vistoriar? Não, essa não. Ela tem... Né? Esse é uma galeria. A marquise ficava pro lado da General Vitorino, não pro lado da Salgado Filho. Aquela ali não foi considerada por nós uma marquise. Mas todas as marquises que nós fiscalizamos, nós temos um cadastro, está tudo lá para quem quiser ver. Enfim. E o que acontece com esses que não apresentaram, ou que apresentaram irregularidades? Aí que eu te digo, tamanho dessa multa? Qual é o nosso problema aí? Bom, então a gente leva esse material para dentro, consulta. Os que não tem, a gente faz uma notificação, os técnicos fazem a notificação e leva... Tem um técnico com um carro que vai fazer essa entrega. Vai no local e tenta entregar. Ah, não é aqui, é no proprietário. Tem que achar o proprietário, tem que notificar o proprietário se mudou. Então, assim, a gente encontra N problemas que fazem eu perder meu sono à noite, entende? Porque daí tu tem uma marquise com risco, tu não acha o proprietário, ou tu autua o proprietário, mas tu não elimina o risco, entende? Então, a gente também não tem uma estrutura que pudesse chegar lá e colocar uma retro e demolir aquela marquise com risco. Não temos essa estrutura, infelizmente. Mas a gente autua, é a multa, é a nossa última instância. A partir dali a prefeitura não tem mais poder nenhum. Entende? Então a nossa deficiência seria nesse sentido. Deveria daqui a pouco uma punição maior, uma punição, eu não sei qual é o valor dessa multa, se seria uma coisa... Não é, está em 1.400 e poucas. Às vezes aí a pessoa quando recebe a multa diz, bom, se eu vou ter que pagar essa multa, eu prefiro contratar um profissional e fazer o laudo. Aí eles fazem. Então são esses 44 que depois da multa correm atrás para regularizar. Entende? Então assim, a gente espera, né, com a notificação já que a pessoa, né, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, mas nem sempre isso dá resultado, sabe? Então isso que é o nosso problema, assim, não é... E como o engenheiro Melvis falou, na época o CREA propôs para nós um auxílio, só que para nós, assim, como o meu quadro é reduzido, eu não tenho como botar, vamos dizer que venha a informação de 50 técnicos do CREA para a SMURB. Como é que eu vou processar isso? Entende? O nosso gargalo não é na busca de informação, isso está aflorando pelo 56, por N canais. O nosso gargalo é na tramitação dessa informação, porque a gente tem que acessar um site da Fazenda, né? Então eu não posso abrir esse site para o CREA consultar para nós e fazer as notificações. Você chama o presidente né? aqui para E aí daqui a pouco assim, eu vou gerar 50 notificações. Quem vai entregar? Eu tenho um carro e um fiscal, entendeu? Então assim, eu tenho que trabalhar dentro das minhas possibilidades. Se puder ajudar, então ajude no nosso gargalo, não me trazendo mais problemas, entende? O primeiro aspecto é esse, né? A estrutura técnica da prefeitura hoje
ela é desproporcional ao tamanho da cidade. Isso é uma primeira constatação, né? E tem que se investir mais numa estrutura compatível com o tamanho da cidade. O segundo aspecto que a gente vê, né, a legislação é muito boa, né? Nós temos a lei de marquises, a lei de edificações, a lei de fachadas, né? E aí é só um detalhe, a prefeitura não tem que entrar no mérito se a marquise está boa, está ruim, tem risco ou não, porque isso o laudo vai atestar, o profissional que for lá vai dizer, essa marquise está excelente, se tiver um sinistro ele vai ser responsabilizado. Né? Não podemos que os engenheiros da prefeitura, os técnicos, sejam uma espécie de babados profissionais. Né? Cada profissional tem que assumir a sua responsabilidade. Mas pelo tamanho da cidade, pela pouca estrutura de fiscalização da prefeitura, hoje a prefeitura sempre corre atrás. Ou seja, tu tem muito mais prédios em que os laudos já venceram, né, que já perdeu a validade, e a prefeitura tem uma estrutura pequena para correr atrás disso. Então a nossa ideia na época de fazer esse convênio foi justamente conseguir dar um pouco... equilibrar essa defasagem entre os laudos que venceram, né, para não deixar aquela fachada, por exemplo, porque não é só marquise, o laudo de edificação predial é muito bom, né? Eu tive a oportunidade de fazer um laudo aqui no centro e que as esquadrias estavam penduradas, né? Então uma esquadria lá do 10º pavimento pesada de madeira, se ela cair lá na rua, ela pode matar uma pessoa, né, causar mais uma pequena tragédia. Então é nesse sentido, mas realmente o trabalho hoje, a cidade de Porto Alegre é muito grande, né? Que nem a senhora colocou que são 365 só na Andradas. Não, 365 nessas ruas que eu citei. Perfeito, só na Andradas seriam 159. Que não é pouco também. Foi só marquise, né? Marquise e sacada. E não está os laudos de edificações prediais, que envolve outros aspectos. Eu né? até tenho os números, mas não... Então, é como o colega que falou do IAB falou aqui, precisamos de um novo conceito de gestão na cidade. Né? Eu acho que esse ano de eleição, né, até fazendo um gancho, né, desse plano do DEP, das Boca de Lobo, né, que até que ponto uma empresa como o DEP ela pode ser dirigida, e nisso o CREA notificou, né, por um leigo, né, não é por um engenheiro, é por um advogado, é por um outro profissional que não conhece nada da área. Então a gestão pública tem que se qualificar e colocar pessoas com conhecimento adequado para fazer o gerenciamento. Por exemplo, nós estamos aqui na TV Câmara, estamos numa casa legislativa, né? O vice-presidente do IAB colocou que o IAB defende um planejamento de cidade, né? E até que ponto, ou em grande parte, ou enfim, né? Quero ver do senhor, passa por uma casa legislativa, por uma Câmara de Vereadores, por exemplo, né? No processo de legislar a cidade, né? Uma questão de mudança de leis, de cultura, enfim, através... Eu diria que pelos 10 pontos, que nós temos os 10 pontos, eu te diria que em todos os pontos, Clayton, porque é impossível você pensar uma cidade como Porto Alegre, que está se transformando numa metrópole, né, que está ali lindeira a cidades satélites que estão quase que ligadas, né, a Porto Alegre, com uma dinâmica muito grande da construção civil, por mais que nós estejamos em épocas de crise, mas ela acontece, não de empreendimentos novos também, mas também dos que estão, que tem que ser mantidos, que tem que haver uma prevenção ou coisa que eu valha. Qualquer pessoa, no meu juízo, e aí eu falo de uma maneira até muito pessoal, que tem o atrevimento de querer falar em planejamento urbano, tem que ter o mínimo de conhecimento, o máximo de assessoria para poder pensar em uma legislação capaz de dar qualidade para o cidadão que vota, que paga imposto caro, né, e que daqui a pouco não tem direito a um espaço urbano bem construído, a uma mobilidade urbana decente no caos que nós já estamos enfrentando, né, que tenha uma assessoria do serviço público funcionando. Né, que adequar a legislação à capacidade evidente, tem o órgão fiscalizador, tem uma demanda, tem o consumo e o fornecedor. E como é que está isso? O fornecedor dos serviços básicos não está funcionando. Tá? Os profissionais tentam trabalhar da melhor maneira possível, se virando. E aí eu quero fazer um adendo da primeira crítica que eu falei referente à gestão, que é um problema, sim, muito evidente. E esses sintomas da gestão tá em uma rua de 2 quadras com 27 tampas de esgoto dentro de uma planilha de orçamento. Está na demanda que a doutora Helena está apontando de marquise com 4 fiscais. A aprovação de projetos da Prefeitura de Porto Alegre que está conseguindo aos pouquinhos tentar melhorar. Então isso tudo está travado em função de uma demanda da cidade que tenta melhorar. Por outro lado,
uma sociedade que quando pega um arquiteto, vou falar primeiro arquiteto, depois engenheiro, para não, né? E quando busca um profissional de arquitetura ou de engenharia para fazer um trabalho, prioriza preço e não a qualidade dos profissionais, a qualidade do serviço. As nossas entidades estão trabalhando muito nisso, que a sociedade tenha noção que trabalhar melhor uma marquise é investimento, não é custo. Perfeito. Trabalhar uma questão de prevenção de incêndio. Eu estou fazendo um artigo sobre a seguridade das edificações. Eu parei de escrever porque enquanto eu estava escrevendo, desabou um elemento, matou 2 e um outro prédio pegou fogo. E aí você vai ver, não tem essa prevenção, essa manutenção e essa orientação que é fundamental. Que falta. Então essa demanda a sociedade também tem que saber, tem que olhar e valorizar. Nós pagamos 300, 400 reais para um profissional médico, isso ainda é mérito, para uma consulta, e não querem pagar a consulta para um profissional, arquiteto, engenheiro. Então a sociedade também tem que se olhar, tem que se atentar que ela tem que buscar os profissionais corretos, né? Sem criminalizar ninguém, para poder valorizar e qualificar os nossos espaços. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente retoma as nossas discussões aqui. Nós estamos falando a partir do caso da queda da marquise no centro da capital, que fez 2 vítimas na semana passada. Nós estamos analisando um pouco mais sobre o planejamento da cidade, falando sobre todas essas questões que envolvem análise de projetos, marquises, enfim. A gente vai fazer um breve intervalo, é rapidinho, convido que você fique aí, a gente já volta. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje a nossa discussão, a nossa pauta de hoje gira em torno do caso que ocorreu semana passada, da queda de uma marquise no centro da capital e que vitimou 2 pessoas. Estamos aqui com representantes da Prefeitura e também de entidades ligadas, de alguma forma, à questão da construção civil. Nesse bloco eu volto aqui com a engenheira da SMURB, a Eliana Bride. Falaste no começo do programa que essa fiscalização ou essa determinação para que o responsável seja um técnico, isso foi através de um decreto que foi feito essa questão. E qual foi a motivação para que fosse feito esse decreto? E se há alguma possibilidade, foi por questão de estrutura mesmo da Prefeitura, ou se há alguma necessidade, ou se isso pode ser revisto, por exemplo, como colocou aqui o vice-presidente do IAB, né? Na questão da fachada, tu está te referindo. Da fachada, exatamente. Isso. Isso, assim, porque vou te dizer uma análise, assim, que eu acho que esse decreto simplificou algumas atividades, né, que os técnicos da Prefeitura tinham. Quando não envolve aumento de área, quando não envolve uma reforma de fachada, teoricamente não oferece risco. Mas eu concordo que existem situações que eu passo e penso que realmente a gente teria que rever algumas coisas, né? Então, mas vendo assim o nosso quadro enxuto, eu te digo que, por um lado, essa legislação nos ajudou, tirando essa responsabilidade, né, dos nossos técnicos em fiscalizar e deixando o proprietário assumir isso e o responsável técnico, né? Ele tem uma responsabilidade, ele vai assumir aquela obra. Esse decreto conseguiu, assim, colocar isso bem claro. E, por um lado, eu acho que fica um pouquinho, sabe, de dúvida com relação a isso. Eu realmente tenho, assim, alguns momentos eu acho que... sente meio de mãos amarradas. Acho que, poxa vida, nesse caso, quando eu cheguei lá, eu digo, poxa vida, né? A gente não tinha o que fazer, mas
por outro lado, a gente tem bastante responsabilidade, a gente tem esse laudo técnico de inspeção predial, entende que isso aí a gente recebe um número bem alto de laudos que a gente fiscaliza, né, cobra isso, porque é uma obrigação que os proprietários têm em apresentar isso para a prefeitura. Só que se a gente não fiscaliza, eles não apresentam. De então, quanto em quanto tempo que é necessário que se apresente esses laudos? O LTIP, que é o de inspeção predial, é de 5 em 5 anos, para imóveis assim, residenciais. E o laudo de marquise é de 3 em 3, entende? Então a gente notou assim, que quando a gente lançou esse programa de marquise, quando a gente começou a multar, de 40 foi para 120 laudos apresentados. Então foi assim, ó, falou em multa, todo mundo corre. E o LTIP também, tu vai lá e notifica, aí eles apresentam, sabe? Mas se não tem jeito. Então é uma coisa complicada para nós e a gente sempre, eu digo, sabe, denuncie, faça as coisas, porque a gente precisa desse retorno, sabe? Eu, por mim, assim, eu tinha um técnico em cada setor, sabe? Na marquise, um na LTIP, mas a gente tem que ficar, né, fazendo um pouco de cada coisa. Para a pessoa que está na região central, por exemplo, né, assim, pegando mais especificamente essa área, percebe uma marquise em más condições, como é que ela faz? Ela entra em contato em contato pelo telefone 156, é um telefone de denúncia, a gente recebe por e-mail, a pessoa não precisa se identificar, pode ser denúncia anônima. E a gente abre uma reclamação, tem um prazo para encaminhar um técnico no local, ele vai no local e faz a notificação, ou se realmente ele vê risco, isso não só em marquise, né? Isso a gente vê em outras coisas, assim, obras que começam o muro está com risco, a gente vai em áreas irregulares, inclusive, né? E faz a notificação para que seja refeito, para eliminar o risco do muro cair sobre o passeio. E são várias situações, assim, que sempre envolvendo risco, né? Essa minha equipe trabalha sempre envolvendo a parte de risco, de rachadura, de coisas que a pessoa fica meio, opa, essa obra está né, tá me deixando meio com medo. A gente vai no local, notifica, se a pessoa não apresenta, a gente autua. E aí encerra a nossa participação. Então, assim, às vezes, mesmo com a autuação, o risco permanece, sabe? E isso é uma coisa também que a gente tem que tentar... como, né, a gente consegue trabalhar isso. Né? Essa é uma boa discussão, né, porque até que ponto nossos colegas da prefeitura devem tutelar os profissionais que estão no mercado. Eu tenho uma visão bem clara sobre isso, né. Eu acho que tu tem que ter envolvido um engenheiro ou um arquiteto, né, mas nossos colegas não têm que tutelar. A responsabilidade, a partir do momento que registrou a obra, é um profissional habilitado, toda a responsabilidade sobre aquela intervenção recai sobre aquele profissional. Porque senão nós vamos precisar de uma multidão de engenheiros, e hoje o poder público não tem recurso para isso, né? Então eu defendo muito a autonomia dos profissionais que estão no mercado, né, em tutelamento mínimo do Estado. Agora, infelizmente hoje a estrutura da prefeitura é tão pequena que nem a regularidade dos laudos dentro dos prazos, a prefeitura tem gente suficiente para poder largar equipes na rua para fiscalizar, né? Agora é uma discussão bem interessante. Eu entendo que essa obra não tinha autorização da prefeitura, não deveria ter mesmo. Eu acho que o profissional, quando é contratado, ele vai avaliar o risco, ele vai dar um preço compatível para fazer aquele serviço, né? Porque quando tu dá um preço muito baixo, tu acaba sacrificando qualidade, sacrificando uma série de outras questões na obra, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, principalmente em intervenções em locais de ampla circulação de pessoas, né? Enquanto tu está trabalhando acima das pessoas. Por exemplo, nesse caso em específico, a Polícia Civil, né, abriu uma investigação e vai ouvir, evidentemente, né, todos os elementos ali envolvidos na questão. Por parte do CREA, como é que o CREA pode contribuir nessa investigação, até com as informações que pôde obter do dia lá como eu te falei, está sendo aberto um processo ético disciplinar, né, e que vai se avaliar, então, os procedimentos técnicos e operacionais que o engenheiro que participou da obra, ele utilizou, né. Então, a princípio, é precipitado fazer qualquer informação. Obviamente que existem algumas questões que não precisa nem ser engenheiro, né, que se observou no local, né, que está na imprensa, e aí eu próprio estive no local também, né. Mas o processo, eu acho que aqui no Brasil a gente tem que ter muito cuidado antes de condenar ou inocentar. Acho que tem que se apurar e verificar todos os elementos envolvidos, né? Porque muitas vezes um engenheiro, um arquiteto, ele não fica 8 horas, né, no local da obra. Muitas vezes tu chega na obra, dá uma orientação e vai embora, vai numa outra obra. E muitas vezes o funcionário, o operário, o mestre de obra, vou fazer diferente.
né? E isso pode muitas vezes causar um acidente. Nesse caso, não houve a responsabilidade do profissional, porque ele orientou diferente o procedimento e os operários resolveram, por livre-arbítrio, ali na hora, mudar essa orientação, né? Então, tudo isso, uma apuração, ela tem que verificar, né? Então, é muito precipitado fazer qualquer análise de juízo, né? Agora, existem alguns indícios, alguns elementos que podem ter contribuído, né, para que tenha ocorrido esse colapso da estrutura. Essa é uma informação que o senhor tem, por exemplo, o senhor falou que o profissional orientou de uma forma e quem estava trabalhando no local fez de diferente. Não, isso em tese, eu estou te colocando, perfeito, né? perfeito. Estou te colocando em tese. Perfeito. Né? Ok. O vice-presidente do IAB, o senhor vem e colocou o seu posicionamento muito destacado aqui sobre essa questão de planejamento, né? Como é que está o andamento dessa discussão, por exemplo, assim, né? Isso tem sido feito com as entidades, creio com CREA, evidentemente, né? Mas isso tem colocar em prática, assim, por parte que precisa também do poder público e, como a gente falou anteriormente, das casas legislativas para fazer isso virar lei, mas do ponto de vista de entidade, de mobilização, como é que o senhor vem trabalhando nisso ou o IAB vem trabalhando nisso? Isso o IAB vem trabalhando sempre e coloca sempre nas suas mídias que está disposto a contribuir em alguma forma de planejamento ou de instrumento que possa contribuir para isso. As entidades dos profissionais, elas com todas as suas personalidades distintas, procura nas suas pautas comuns trabalhar questões. O exemplo mais claro foi a criação do LTIP, o laudo de inspeção predial. A valorização profissional é discurso corrente, né, para que a sociedade entenda que, assim como muitas vezes a gente precisa de um médico, de um advogado, né, tem que precisar de um arquiteto e do engenheiro, né, ou do engenheiro e do arquiteto, para poder também fazer com que se construa a nossa cidade. Porque muitas vezes a gente acaba discutindo isso em momentos como esse, né? Precisa ser uma discussão constante, né? Nós fizemos há um tempo atrás com as entidades um fórum da construção civil no auditório do Ministério Público, onde foi levada a questão sobre um item lá, que era a aprovação de projeto na Prefeitura de Porto Alegre. Acho que a gestão avançou nesse quesito em muitos aspectos, em outros não avançou. Né? E nesse conjunto todo entra a manutenção predial e coisa que eu valha, que originou esses novos decretos, essas novas legislações. A nossa crítica não é que não haja que o profissional não tenha a capacidade, a competência de fazer e ter, e nem que o poder público seja um apadrinhamento. Não. É apenas que o poder público não se exima das suas atribuições constitucionais, legais, né, de prestar serviço para a cidade, né, e poder contribuir. Uma legislação lá atrás, que vinha com toda aquela obrigatoriedade de fiscalização, muitas vezes, ficou mais branda, né, em alguns aspectos. Esse decreto perdeu... É o último decreto que ele tem a sua função, otimizou, valorizou o profissional, sem dúvida alguma, e nós queremos cada vez mais isso. O profissional que tem uma graduação, que tem uma capacitação, ele tem que tocar o barco, ele sabe, ele tem condições para fazer isso. O que nós queremos é que haja sempre uma parceria na construção do todo, né, do planejamento, onde o órgão regulador possa estar presente. Muitas vezes você vê uma obra de pequeno porte, mas que tem determinados riscos e que a lei imputa a doutora Eliana de que ela não tem o que fazer. Né? Mas a gente olha e vê, só um pouquinho, isso aqui tem que ter um cuidado maior. Porque eu posso, e eu acho que o presidente do CREA vai me dizer a mesma coisa, 99,99% dos nossos colegas têm capacidade e quer fazer um trabalho correto, idôneo. Sempre tem um deslize ou até por um acidente que possa acontecer. E isso a legislação não pode se eximir. Ela tem que ter a capacidade de poder dizer, não, nós sabemos como é que está, vamos ajudar nesse sentido. Não precisa ser policialescamente, mas que possa contribuir para uma melhoria e uma segurança, qualquer coisa que valha. E você vê esses sintomas, né, que a cidade requer esse planejamento, e daqui a pouco está apontando obras com recursos federais que se atrasaram e não mandaram porque não tem fiscalização. Obra de um condutor de esgoto da cidade que daqui a pouco não teve um instrumento porque não teve fiscalização. Falta, gente. A gente sabe que a prefeitura está sucateada, sucateada, né? Profissionais se aposentando, outros que não entram, e a gestão não... A demanda só cresce. E a demanda cresce, a ponto de que, na ajuda que poderia ser preventiva, um elemento de concreto armado... Apagar incêndio. Nem vamos entrar nesse mérito também, porque é outro programa, da outra discussão. Só a questão das calçadas, né? Acho que todo dia alguém se acidenta numa calçada em Porto Alegre, né?
Tu imagina a quantidade de calçadas para fiscalizar. Precisa de uma grande equipe que hoje a prefeitura não tem. E todo dia alguém está caindo, quebrando um pé, torcendo um pé, rompendo um ligamento numa calçada. E essa questão de calçada, acho que precisamos de uma lei, né? Uma lei. Porque Porto Alegre hoje prioriza o basalto, um elemento ambientalmente muito de alto risco para a natureza. Né? Então, se nós formos entrar no detalhe, me permite, doutora Eliana, já que é sua muito. Fique à vontade também, doutora. Não, é que essa parte é SMOV, não é SMURB. Desculpe, perdão. Não, mas a questão da marquise, que não é o elemento estrutural desse sinistro que aconteceu. Não é, a gente sabe disso, houve e por outros motivos. Né? Que tipo de documento, assim como o laudo de inspeção predial, que nós, o CREA, o IAB, o CAL, aprimorou a minuta para que se conseguisse melhorar o decreto do LTIP, que tipo de documento o laudo de marquise hoje tem como teor? Né, que a gente sabe que não pode ser só um mero preenchimento de formulário. Um profissional que é capacitado, ele faz inspeção de carga, ele faz verificação de carga, ele tem que mostrar a ferragem de um elemento de concreto desse para poder... E esse tipo de documento é que tem que dar o embasamento para que o órgão regulador possa fiscalizar, verificar, ter a segurança de que os dados que estão ali estão corretos e não precisar. Porque o arquiteto, o engenheiro que estão na luta, hoje eles estão também sim fazendo o papel de fiscalizador da prefeitura. E esse papel, quando chega para a doutora Eliana processar esse documento, tem que estar claro, tem que estar objetivo. Esse documento hoje precisa evoluir. Precisa evoluir, precisa melhorar. Não que não seja bom, ele é. Eu acho que nós evoluímos muito, mas pode melhorar um pouco mais, né, desde que a sociedade compreenda que ela tem que remunerar um profissional de forma correta para que ele apresente um trabalho correto, para que o órgão regulador possa ter a atuação correta de como o senhor fala em termos de detalhamento do formulário? Exato. Muitas vezes tu tem um formulário mais resumido, eu não conheço como é que está hoje, mas na minha época de fazer laudo de marquise, ele era um formulário muito resumido. Aí é um erro. É um erro. Dá para evoluir nesse sentido? Na verdade é que nem o LTIP, né? A gente pede um formulário com as informações básicas, mas se a pessoa quiser acrescentar um laudo da sua empresa, né, personalizado, com fotos, está aberto. É que aí isso aí gerou não tem a obrigatoriedade. Não tem para nós tendo um formulário. Qualquer profissão tem os bons e os maus profissionais, né? E quando a prefeitura, com uma ideia interessante, ela resolveu fazer um formulário para simplificar, ela pegou e estimulou os maus profissionais, não é só preencher esse formuláriozinho. Então até a pessoa brinca, né? Tem profissionais que carregam na pasta o formulário, para a frente de um prédio, não, preenche aqui na hora. E a gente brinca também que às vezes eles acessam pelo Google, olham a marquise pelo Google, não vão nem no local, porque a gente sabe também. A gente diz, poxa vida, ele está testando que está tudo bem, mas como é que a gente vai contra? Até é uma questão de ética, eu não vou contra um profissional que também tem conhecimento, né? Claro. Então vejam assim, que não é uma questão da doutora Eliana com a sua microequipe, não é uma questão do presidente do CREA, do IAB não ser contra ao que está se fazendo na gestão. É uma questão de gestão e melhorar e qualificar. E os pares estão aí. Nós estamos cansados de encaminhar propostas propositivas e não só críticas, né, para que as coisas se resolvam. Eu acho um pouco temeroso alguém ir para a imprensa e dizer os responsáveis vão ser punidos. Que responsáveis? Quais? Vamos apontar cada um deles na sua esfera de atuação e nós vamos ver que, não é só o colega que daqui a pouco vai ser criminalizado, exorcizado, sem ter sido avaliado. Então, né, tem que ter cuidado com isso. Deixa eu insistir na pergunta, engenheira da SMURB aqui, Eliana. Esse formulário, ele pode ser alterado? É possível fazer isso? É possível exigir um pouco mais de detalhamento nesse processo? É possível, a gente pode alterar, isso não é uma questão, porque isso vai acompanha um processo, entende, que chega para nós com uma RT, mas eu não sei, assim, eu acho que isso vai muito do profissional, entende, de que ele está colocando a responsabilidade dele ali, o profissionalismo dele naquele documento, entende? Então, tu pode fazer um documento super, né, bonito e tudo mais, mas será que aquilo ali reflete mesmo a realidade? Ele fez aqueles ensaios, né? Isso aí que é importante, assim, que eu acho que é da consciência de cada um, né? Fazer esse documento.
Então a gente pode aprimorar, pode, mas eu não sei se seria esse o caminho, né? Pode ser feito alguma coisa como a senhora colocou, né? Muitas vezes olha pelo Google lá a fachada, não tem como e vai esse documento chega para nós e mas tá aí é o mal profissional, como às vezes é o mal médico que dá uma receita sem examinar o paciente, né? Nós estamos falando de uma minoria de profissionais. Pode fazer alguma coisa, mas acontece. E pode fazer alguma coisa nesse sentido? Difícil constatar, né? Difícil, né? A gente teve um caso esses dias também de um L-tip que a gente recebeu, estava atestando que estava tudo bem, tudo mais, aí daqui a pouco o morador entrou contestando lá, dizendo, não, eu vou te mostrar as fotos, mandou tudo aí, poxa, e agora, né? O que a gente vai fazer? A gente mandou para a assessoria jurídica, porque o que a gente, né, a parte jurídica que vai julgar, porque na verdade são 2 profissionais, os 2 com RT, né, é uma questão de ética. Eu não vou julgar se um fez o mal ou fez bem, e não é a minha função também, porque a gente exatamente criou esse laudo para que os profissionais nos informassem, não para que a gente fosse lá verificar se o que eles fizeram está correto. Até porque às vezes o mau aspecto não quer dizer que esteja inseguro, né? Pode dar uma marquise, uma fachada muito feia, suja, né? Mas ela tem total segurança, e às vezes pode ter algo que esteja bonito e está inseguro, né? Então Aí vai entrar o conhecimento técnico para justamente avaliar e atestar, né? Às vezes o pessoal vê alguma coisa ali, aquilo parece que está perigoso. Não, quantas vezes a gente já foi chamado, né? Não, está ótimo, está com mau aspecto, é que nem um carro sujo, né? Mas o carro está bom de pneu, está bom de motor, está tudo ok. Então é isso, só o profissional é que vai poder avaliar. Então fica muito difícil para a prefeitura entrar nesse mérito. Para quem está e tem esse visual, ele pode entrar em contato com o CREA também? Também, pode entrar com o CREA, né? Nós temos a nossa equipe de fiscalização, embora a gente fiscalize o exercício profissional, né? Nós não fiscalizamos aí a competência da prefeitura, né? Se tiver um profissional que fez um laudo, ele tem que ser habilitado, né? Então é só essa diferença que o pessoal confunde, né? Quer dizer, primeiro o órgão a ser solicitado tem que ser a prefeitura municipal, porque ela é a síndica da cidade, é a gestora da cidade. Clayton, me permite, a doutora Iana falou uma coisa que é importante, da pessoa que me mandou um outro, né, documento contrapondo aquilo ali. A sociedade tem que ter consciência de que ela tem as suas obrigações e ela vive nos seus espaços, né? Então você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do espaço onde você trabalha. Isso o poder público, e a gente sabe, não vai ter nunca perna suficiente para atender a tudo e a todos. Né? Ele é apenas um dos atores, entre eles nós, entidades, a sociedade civil organizada e nós como cidadão, para que possamos monitorar isso. Então, ela tem que ter consciência dos instrumentos legais e técnicos que existem no mercado, né, dos profissionais, como é que eles atuam, como é que é a sua participação, por que do seu investimento. Eu fico horrorizado de ver que na minha empresa, a gente dá orçamento de PPCI a 10 mil, 12 mil reais para um prédio de 2 mil, 3 mil metros quadrados e todo mundo fica horrorizado. Mas, gente, hoje, com o que está se pedindo em termos de legislação para se apresentar no Corpo de Bombeiros, nenhum profissional vai fazer com um valor muito pequeno. E as pessoas que preferem pagar uma marquise a R$200 para ter um formulário preenchido e protocolado na prefeitura, né? Isso é um outro problema. Não é só muitas vezes a gente faz a crítica em relação ao gestor ou aos pouquíssimos maus profissionais, mas a sociedade ela tem uma tem o seu muito papel grande. Nesse processo tem também. Tem um papel muito importante, ela tem que ter consciência de que ela tem que ter marquise, tem que ter alvará de funcionamento, né? Não induzir o profissional a assinar uma autorização de baixo risco de incêndio na SMIC para poder ter um alvará quando o risco é de médio ou de grande porte. Isso tudo acontece. Porque o outro lado também né, pode ser muitas vezes ingênuo, mas muitas vezes não são ingênuos e que forçam para uma situação que vai chegar na prefeitura e bota os profissionais num limbo, numa situação de não estar no mercado de trabalho ou estar se prostituindo no mercado de trabalho em termos de uma boa remuneração digna. Perfeito. A gente está chegando no final do programa, mas eu queria fazer mais uma rodada, aquela rodada final aqui com os nossos convidados, para que a gente dê um recado final agora, um minutinho para cada um, para que a gente possa, enfim, ir finalizando o nosso programa. Começo aqui com a engenheira da SMURB, a Eliana Bride. Recado final, Eliana. E um recado para a sociedade também, né? Que ficou muito chocada com isso e tem essa questão de sentimento, daqui a pouco até de insegurança de estar andando no centro, por exemplo. Né? Como eu falei, assim, a minha equipe, né, eu junto com a minha equipe, a gente faz o que pode. Né? A gente atende o máximo de reclamações que a gente pode, né? E peço que continuem reclamando, continuem nos informando dos problemas
que dentro do nosso limite a gente consegue atender. Mas acidentes acontecem, né? Então, assim, como é que eu vou dizer? Que a gente consiga, né, se unir e tentar chegar num consenso, atendendo tanto as entidades como os nossos objetivos como profissionais, né, que a gente consiga se unir e ter uma cidade melhor, mais segura. A gente tem deficiências? Tem, mas isso aí não justifica que a gente vá fechar os olhos para isso e dizer, não é comigo. Não é assim, né? Talvez a gente não ter algumas responsabilidades não significa que a gente não está preocupado. A gente está preocupado, a gente quer resolver. O programa de fiscalização de Marquise, ele segue? Está em andamento? A gente vai agora em agosto, aí a gente pretende lançar um outro edital, e o edital significa que quem não atender vai ser multado, e todo o sistema para a gente dar mais uma acelerada, que as pessoas consigam ver a preocupação, né? Infelizmente aconteceu esse acidente, mas assim, as pessoas têm que ter consciência, né? Se tem uma estrutura, tem que manter, tem que cuidar. Ok. Tá? Presidente do CREA. Olha, é lamentável, né, Porto Alegre, infelizmente, quase que todo ano temos um acidente de marquise ou de fachada, né, e a cidade vai envelhecendo, né, essas estruturas projetadas há 40, 50 anos, elas têm uma sensibilidade maior, né, do que as estruturas projetadas hoje, mas o caminho é atender a legislação. Acho que Porto Alegre tem uma legislação bastante avançada, bastante moderna, né? Infelizmente falta fôlego, falta estrutura de pessoal, falta veículos para que se consiga verificar, né, se esses laudos estão com prazo de validade atendidos, né? E se não estão, também tu tem que ter uma estrutura muito boa, né, para poder cobrar e atualização, né? Mas o trabalho tem que ser feito, né? Eu acho que está sendo bem executado e temos que minimizar risco, né? Porque nós aqui, a sociedade hoje já não tem segurança, né, pública quase nenhuma aqui em Porto Alegre. Estamos em uma das cidades mais violentas do mundo, se nós fizermos uma análise per capita, e também temos que melhorar essa segurança para as pessoas poderem andar tranquilamente aí pelas calçadas da cidade. Perfeito. Vice-presidente do IAB, recado final? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Tem tanta coisa para falar. Na verdade, assim, o Instituto dos Arquitetos tem um norte, uma bandeira muito clara, que é essa questão que eu comentei no início, que é a cidade que queremos e como é que a gente gostaria que as coisas funcionassem. E isso, claro, se torna um guarda-chuva muito amplo para todas as questões que vai se abordar, inclusive essas operacionais de manutenção da nossa cidade, dos prédios e que valha outros elementos. Nós nos colocamos sempre à disposição do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da sociedade, abrimos as nossas portas para alguns debates dentro da nossa pequena esfera de atuação e conseguimos levar a nível nacional o que muitas vezes acontece no estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre é um exemplo de cidade, né, e avançou muito, eu acho, em questões de legislação ou coisa que eu valha, regrediu em outras, né, e estagnou em outras tantas. E esse feedback a gente tem que construir junto. Nós não queremos e não somos adversários ou inimigos ou coisa que eu valha. Ao contrário, temos nossos colegas profissionais trabalhando dentro da SMURB, SMOV e outros setores, e nós queremos estar à disposição para construirmos melhorias para tentar fazer com que se diminua o número de bocas de lobos em ruas de 2 quadras ou que não caia elemento de concreto e mate pessoas. Né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa, obrigado pelo debate. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. O Porto Alegre em Debate vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana, antes convidando a você a visitar a nossa página no Facebook, vai lá conferir o trabalho da TV Câmara. Nós voltamos na próxima semana, um grande abraço e até lá.